Muito obrigado e bom dia a todos e todas presentes. Muito obrigado, presidente, pelo convite. Estou muito grato pela oportunidade de discutir a reportagem que nós estamos fazendo e as consequências dessa reportagem, que acho que tem consequências profundas e muito importantes para neste país, e também estou grato pela oportunidade de discutir publicamente as ameaças que estão sendo emitidas pelo Ministro da Justiça para tentar criminalizar nosso jornalismo, que eu acho que não só aqui no Brasil, mas todos os países no mundo democrático, sempre é uma ameaça grave contra a democracia, qualquer tentativa de criminalizar jornalismo e jornalistas. E eu gostaria de começar lembrando que isso não é a primeira vez que estou fazendo uma audiência neste Senado. 2 semanas atrás estava na Câmara fazendo uma audiência, mas 5 anos atrás eu venho do Senado brasileiro 2 vezes durante a época da nossa reportagem no caso do Snowden, quando estávamos reportando e divulgando como o governo dos Estados Unidos, o governo britânico e seus aliados estava espionando contra as instituições brasileiras, não só o Ministério Minas e Energia, não só a Petrobras, não só o presidente da República pessoalmente, mas também a população brasileira. O governo dos Estados Unidos e a NSA estava coletando bilhões dos dados todos os dias sobre muitos países, inclusive Brasil. E que é muito interessante para mim, lembrando naquela época, e que quando eu vim para o Senado 2 vezes, e quando eu fiz muito reportagem sobre naquele material que nós tivemos por causa da nossa fonte, não tinha nenhum membro do Congresso, nenhum membro do mídia brasileiro que estava nos denunciando. Ninguém estava falando naquela época que nossa reportagem era antiética ou criminoso, apesar do fato que nossa reportagem naquela época estava baseado nos documentos segredos e roubados. Muito pelo contrário. Eu fiquei aqui no Senado 2 vezes e todo mundo nos parabenizaram e agradeceram, porque todo mundo aqui no Brasil conseguiu perceber que essa reportagem era tão importante. E eu trabalhei naquela época com veículos da mídia ou maiores aqui no Brasil. Eu comecei reportando sobre esses documentos roubados com o jornal O Globo, depois com a revista Época, e muitas vezes, acho que 5 ou 6 vezes, a reportagem mais importante com o programa Fantástico, com uma equipe grande das jornalistas na Rede Globo, liderada por uma repórter incrível, Sônia Brigi. E ninguém ameaçou a gente naquela época que devamos ser presos, que devamos ser investigados. Ao contrário, nós ganhamos muitos prêmios. Inclusive, ganhei o prêmio do jornalismo mais prestigioso neste país, o prêmio ESSO, por causa do trabalho que consegui fazer com o jornal O Globo, revelando, de novo, documentos roubados para nossa fonte, porque jornalistas fazem isso. Nós recebemos informação de fontes e nós perguntamos só 2 perguntas. Esse material é autêntica e esse material está no interesse público de publicar. O público tem o direito de saber disso. E se as respostas para essas duas perguntas são sim, todos os jornalistas no mundo democrático reportam, publicam, divulgam. E é exatamente o que estamos fazendo
aqui. E acho que o Código de Ética dos jornalistas brasileiros, o senador, o presidente já disse que a Constituição brasileira protege e garante uma imprensa livre, mas também o Código de Ética dos jornalistas brasileiros são muito importantes sobre essas questões. O artigo 8º diz, aspas, sempre que considerar correto e necessário, os jornalistas resguardar a origem e a identidade das suas fontes de informação. O artigo 9º diz, é dever, não direito, mas o dever do jornalista combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. E o artigo 5º diz a abstração direta ou indireta, a livre divulgação da informação e a aplicação de censura ou autocensura são delito contra a sociedade. E acho que é muito importante também lembrar, naquela época, quando estávamos divulgando documentos muito sensíveis, muitos segredos que vêm dos governos norte-americanos, que vêm dos governos britânicos. Obviamente, naqueles governos estou muito indignado sobre nossa reportagem. Eles eram contra a reportagem que nós estamos fazendo, mas ninguém naqueles governos investigaram os jornalistas que estavam fazendo essa reportagem. Muito pelo contrário, quando o Attorney General, naquela época do governo Obama, que é como ministro da Justiça, Eric Holder, foi perguntado, você tem planos para investigar ou para prender os jornalistas que estão divulgando as informações tão sensíveis, tão segredos? Ele respondeu, obviamente não, é impensável numa democracia planejar, prender ou investigar jornalistas por causa do jornalismo que estou fazendo, apesar do fato que eu sou contra o jornalismo que Greenwald, e The Guardian, e The Intercept, e The New York Times, e The Washington Post estão fazendo. Obviamente, governo democrático não pode atacar jornalismo e jornalistas. E acho que o contraste entre que Eric Holder naquela época disse e que o Sérgio Moro, o ministro da Justiça aqui neste país, estou falando é totalmente radical, muito severo, porque Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais, se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação, que nós estamos sendo investigados e talvez pior ainda, a Polícia Federal que ele comanda na realidade, nós investigando e também planejando fazer outras coisas. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu li a Constituição brasileira muitas vezes. Eu sei que a Constituição brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo e eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF, para aplicar e proteger esses direitos. Mas a clima que o ministro da Justiça está tentando criar, acho que isso é uma ameaça uma imprensa livre. Ele está tentando fazer isso de propósito para assustar a gente, para deter a gente fazendo jornalismo. Não vai funcionar, mas é uma ameaça muito grave e por causa disso estava sendo denunciado por muitos
organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Eu quero também observar que tem muito poucos senadores aqui presentes que estão com o partido do governo. E eu preciso confessar que estou um pouco desapontado sobre esse fato, porque eu fiquei muitas semanas sendo acusado com acusações muito feias, muito graves e muitos falsos pelos deputados e senadores do partido do governo. E eu gostaria muito de discutir frente a frente essas acusações falsas que eu estou espalhando e falando quando não estou presente. Essa é uma oportunidade para discutir essas acusações na minha cara, para examinar se essas acusações são falsas ou são verdades. Mas, infelizmente, eles não estão aqui para fazer isso e eu espero que eles cheguem para discutir isso, porque acho que a democracia é sempre mais forte quando pessoas podem dialogar. É muito fácil acusar alguém escondendo atrás de um computador. É mais difícil para expressar essas acusações na cara das pessoas. Eu estou aqui para discutir isso e espero que eles tenham a coragem de chegar. Então, quero começar a discutir um pouco sobre meu relacionamento com esse país, porque tem muitas pessoas falando muitas vezes para me atacar, para atacar nosso jornalismo, sempre me chamando de estrangeiro, como tivesse acabado de chegar nesse país na semana passada para interferir com a política brasileira. Isso não é na realidade. Eu não cheguei no Brasil 6 dias atrás, nem 6 semanas atrás, nem 6 meses atrás, nem até 6 anos atrás. Eu moro aqui neste país desde 2005. Então, o Brasil é meu lar, meu único lar, quase 15 anos. E a razão que eu moro aqui é não só porque eu me apaixonei pelo Brasil, pela cultura, pela história, pelas pessoas, pelo espírito nacional, mas isso é verdade, mas também porque me apaixonei com meu marido, que é brasileiro, com quem agora estou casado 15 anos, que está aqui porque ele é um membro desse Congresso como deputado federal. Então, eu não só moro aqui neste país 15 anos, mas também sou casado com um brasileiro 15 anos, David Miranda, meu marido, que está aqui. E em 2017, nós dois adotamos 2 filhos brasileiros que estavam morando num abrigo na Maceió, onde eles nasceram e cresceram, aragoanos, nordestinos. E então agora também não sou só marido do brasileiro, não só sou o residente do Brasil 15 anos, mas também sou o pai muito orgulhoso de 2 filhos brasileiros. E em 2016, nós fundamos um veículo de mídia para fazer jornalismo investigativo independente aqui no Brasil, The Intercept Brasil, e acho que é muito importante porque tem uma campanha para personalizar essa reportagem, sempre falando Greenwald divulgou esses documentos, esse estrangeiro revelou esses documentos. Isso não é só falso, mas também injusto, porque nós temos uma equipe composta por jornalistas e editores brasileiros, exclusivamente brasileiros, que estão fazendo essa reportagem com muita coragem e muito profissionalismo. E acho que é muito importante para entender isso. Nossa equipe é muito jovem, quase todos 24 anos, 28 anos, 30 anos, fazendo jornalismo sobre as pessoas mais poderosas neste país, com esses riscos, com essas ameaças, sem medo, porque eles sabem que do jornalismo é muito crucial, fundamental para a democracia brasileira, para o país deles. Eu não estou fazendo esse jornalismo
sozinho. Estou fazendo esse jornalismo com The Intercept Brasil, um veículo que eu fundei para fazer jornalismo independente aqui neste país. Em 2017, David e eu criamos um ONG que serve como um abrigo para animais abandonados, mas também para empregar pessoas na situação na rua, para ajudar brasileiros que estão na situação na rua, e agora nesse abrigo está crescendo, fica na Maricá, no estado do Rio de Janeiro, um pouco lá fora, no lado do Niterói. Então, minha vida é totalmente baseado neste país. Este país, Brasil, não é um país que estou visitando. Então, quando pessoas falam que eu sou de estrangeiro, para mim é um pouco estranho, porque Brasil não é um país estrangeiro para mim. É meu lar, é onde minha vida fica 15 anos e onde eu vou ficar. Então, todo o jornalismo que estou fazendo é com essa perspectiva, que estou totalmente dedicado para esse país que, para mim, pertence para meus filhos. Quero discutir um pouco sobre o jornalismo que estamos fazendo. E eu acho que isso deve ser o foco desta audiência. O material que nós recebemos da nossa fonte, quando recebemos esse material, a primeira vez que eu falei com nossa fonte já teve todo o material. Nenhum jornalista, nem eu, tinha nenhum envolvimento nas ações para obter e pegar esses documentos. O único papel que nós fizemos era o papel dos jornalistas, receber informação no interesse público. E a primeira vez que eu li esse material não como um jornalista, mas como um advogado. Porque antes de me tornar jornalista, eu era advogado constitucional nos Estados Unidos. E eu li esse material e eu estava chocado, sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu estou olhando para a evidência tão claro e definitivo que esse juiz estava fazendo exatamente o que ele sempre negou, que o coordenador do força-tarefa do Lava-Jato, Deltan Dallagnol, negou explicitamente no livro que ele escreveu e publicou, que ele estava colaborando com Sérgio Moro. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a força-tarefa do Lava-Jato. E como um advogado norte-americano, eu estava chocado porque isso é impensável nos Estados Unidos. Qualquer juiz que fizesse o que Sérgio Moro fez, em qualquer caso, inclusive casos muito pequenos, insignificativos, perderia seu cargo sem debater, sem discutir. Mas, sabendo que não sou advogado brasileiro, eu procurei advogados e especialistas brasileiros e eu procurei exatamente aqueles que não são muitos políticos, que não são envolvidos em políticos, que não têm ideologias, e todos os peritos com quem consultei foi mais chocado e mais indignado do que eu, como não políticos, mas advogados, e eu sabia que essa informação tem que ser divulgada, e é exatamente o que estamos fazendo. E agora estamos fazendo em parceiros, não só com nossa equipe do Intercept Brasil, mas também com o maior jornal do Brasil, Folha de São Paulo, com uma revista da centro-direita ou direita, que fica 4 anos apoiando e aplaudindo Sérgio Moro, a Veja, que admitiu que eles fez um papel muito importante construindo
ou mitologia do Sérgio Moro como o padre da ética, mas agora, quando eles tinham acesso para essa arquivo, conseguiram perceber que essa imagem era totalmente falsa, e também outros veículos do jornalismo que também está verificando que nosso material é autêntico e muito grave, inclusive o jornal estadual, que na primeira semana depois de nossas revelações, depois de 4 anos apoiando o Sérgio Moro, publicou um editorial falando que ele deveria renunciar seu cargo público e que Deltan deve ser afastado porque essas revelações são tão graves. Então, vou concluir só falando que eu sou um jornalista, eu não sou político. Eu não tenho fialdade para nenhum partido. Para qualquer pessoa que acha isso, eu posso mostrar muitos artigos que nós publicamos criticando todos os partidos, na direita e na esquerda, inclusive o partido do meu próprio marido, deixando todos os políticos, todos os partidos zangados, porque nós somos independentes. Nós não estamos defendendo um político, nós não estamos defendendo uma ideologia, nós não estamos defendendo um partido, nós estamos defendendo os princípios cruciais e fundamentais para uma democracia. A imprensa livre, o fato que pessoas com poder político precisam transparência e não podemos ter um processo legal sem um juiz imparcial. Esses princípios são os princípios que estão governando o jornalismo que estamos fazendo e que nós vamos continuar de fazer. Então, mais uma vez, eu preciso e gostaria de agradecer muito ao presidente pelo convite e todos os senadores e senadoras presentes aqui. Muito obrigado.